4 de março. Essa semana nós vamos meditar sobre a velhice. A gente vê que as pessoas, de maneira geral, não querem ficar velhos, não é? Tenta evitar o máximo possível de parecer que estão velhos. E é nossa cultura aqui ocidental. Já no Oriente é diferente. Lá, quanto mais velho, mais respeito se dá. Você vê aí no Japão, por exemplo, que é um caso típico, que quem dá as ordens para toda a família, até netos e bisnetos, é o patriarca, né? Pela experiência que ele já passou e tudo mais. Mas a questão da velhice, deveríamos pensar um pouco mais. Lógico que se você puder melhorar a sua aparência, não há problema nenhum, não é? Você vai melhorar a sua aparência. A mulher, se desejar, em vez de ficar com os cabelos brancos, tão brancos que chega até a ficar amarelo, podem fazer um tratamento. Pode deixar branco, mas um branco bonito, né? Ou pode fazer uma tintura, que é a tintura da cor original dela, que ela nasceu. Quando se faz uma cor que não é original sua, não fica bom. Porque Deus já deu todas as cores certinhas, né? Então, e assim por diante. Você quer se vestir um pouquinho mais jovem, você quer fazer uma plástica, você quer cuidar dos dentes, enfim, tudo isso não há problema nenhum, não é? Desde que isso não seja uma idolatria para você, né? Que essas coisas não entram na sua cabeça e te deixa neurótico, né? Se não puder fazer, porque isso aí são todas coisas caras. Não é qualquer um que consegue fazer assim. São muito caras essas coisas. E nós temos nossos compromissos já com os básicos, né? E antes desses compromissos básicos, temos um compromisso com o Senhor, né? Então, Apocalipse 14, 13 diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, a gente vai envelhecendo e a tendência de se pensar que o velho vai morrer primeiro do que o novo. E isso nem sempre acontece. Na maioria das vezes acontece, mas nem sempre. Agora, a questão de novo ou velho, e não querer ser velho, se você pensar bem, é uma bênção você chegar à velhice. É sinal que você não morreu antes. Ninguém quer morrer. Se der as duas opções, você quer ficar bem velhinho, com um mínimo de saúde, uma saúde média, não também. Espedaçado também não dá. Mas uma saúde média, ou quer morrer com 30 anos de idade, ou 40, onde você não experimentará a velhice. Então, quase 100% vão dizer, não, eu quero viver bastante, desde que não esteja tudo em pedaços, né? Tudo apodrecido. Aí não dá também, né? Ficar com o olho aberto só para dizer que está vivo
sofrer dores e dores e dores, sem poder andar, sem poder pensar, sem poder em coma. Não tem jeito, é melhor descansar, né? Isso quem decide é o Senhor. Mas aqui está dizendo em relação à velhice, à morte, e falando essa semana sobre essa trajetória nossa. O que fazemos nessa trajetória? E ao chegar ao período da velhice, nós começamos a ter algumas preocupações. As preocupações começam a mudar, não são aquelas fantasias da adolescência, da juventude, a coragem da juventude, né? E mete os peitos e vai, tá certo, tem que trabalhar, tem que progredir, fazer o pé de meia para quando as forças começarem a faltar, a mente já não está trabalhando tão bem, enfim, isso é normal. Agora só que começa a vir um medo também. Primeiro, entre os 50 anos, mais ou menos, o medo da velhice. 40 e pouco, 50 anos. Se eu ficar doente na velhice, quem vai cuidar de mim? Eu vou ter algo suficiente financeiramente para eu estar bem, mais ou menos bem, até descansar? Ou ficar dependendo do outro, vai para casa de um, vai para casa do outro e tal, e tal. Então começa a vir algumas preocupações, alguns temores, e diz, olha, será que está chegando o meu tempo de morrer? Não é? E se eu morrer cedo demais, antes dos filhos? Não é? São preocupações. A família vai ficar segura? Será que eu vou viver tempo demais? Esgotar todas as minhas economias com pessoas para cuidar de mim, com remédios, com tratamentos, com consultas? Terei alguma enfermidade grave? Né? Será que eu vou ter alguma enfermidade grave? Onde todos os recursos poderiam se extinguir também? Será que eu vou ter alguma deficiência mental ou física? Quem vai cuidar de mim? Esses são medos que o ser humano normalmente tem. E Ellen White, no Testemunhos para a Igreja, ela comenta o seguinte: todos esses temores são originados por Satanás. Caso tomassem a atitude que Deus deseja que mantenham, seus últimos dias seriam os melhores e os mais felizes. Lembra quando nós estudamos a primeira fase da vida, a segunda fase da vida, a terceira fase da vida? A terceira, Deus deseja que nós tenhamos a melhor fase de toda a nossa vida. Se nós seguirmos os aconselhamentos de Deus, seguir os caminhos que Deus traça desde a nossa juventude, nos preparando nossos filhos, nossa família, nossas finanças, todas essas coisas, seguindo tudo aquilo que a Bíblia ensina a gente. Então você não é certeza, 100% certeza, porque os filhos podem também se desviar, porque eles têm livre-arbítrio, né? E nós não somos culpados, mas vai dar dor de cabeça. Mas caso contrário, é certeza de termos uma terceira fase da vida sossegada, tranquila, né? Ellen White continuou dizendo o seguinte: devem pôr de lado a ansiedade e preocupações que você não consegue. São preocupações de coisas que você não tem domínio sobre aquilo. Você não precisa sofrer por antecedência, né?
você deve tomar as suas providências durante a vida, suas preocupações, precauções, as suas providências, conforme a Bíblia fala. Também não vai deixar, já que você não tem preocupação nenhuma, deixa a vida me levar, né? Que vai levar a muito choro, ranger de dentes, né? Então a ansiedade e preocupações com uma coisa que não pode resolver, não tem jeito, deve ser colocado de lado e deve se ocupar o tempo da maneira mais satisfatória possível, mesmo na terceira fase da vida, e amadurecerem para o céu. Ou seja, o caráter deve ser trabalhado. Deve-se gastar um tempo durante a vida para moldar o caráter. Na terceira fase, deve dar os acabamentos nesse caráter. E você vai ter mais tempo, né? Então, essa semana nós vamos estudar os nossos últimos anos de vida, nossa velhice. O que devemos fazer? O que devemos evitar? Quais os princípios a seguir? Então nós vamos ver sobre um personagem, amanhã, né, vamos ver um personagem que era totalmente insensato. E a preocupação dele era tão tola que Jesus chamou atenção para este caso, está registrado na Bíblia. O rico insensato. Também vamos ver que, embora é uma coisa óbvia, nem todos acreditam nisso, por incrível que pareça. Alguns acham, primeiro, que nunca vão morrer. Segundo, que até o último respiro dele está tentando acumular dinheiro e riquezas e posse. Com a visão inconsciente, talvez, de que aquilo vai levá-lo as suas posses serão acompanhadas a ele no túmulo. Você não leva nada. Vamos ver também que devemos começar a preparar as nossas necessidades pessoais. Não pense em acumular riquezas, essa coisa. Se der, tudo bem. Mas quais são as suas necessidades pessoais? Tem uma casa, você tem na parte material, né? Você está pagando a sua aposentadoria, você tem um plano de saúde, então, essas coisas você tem que ir vendo, né? E também as necessidades espirituais. Também uma coisa que é pouco utilizado entre o meio cristão, pouco utilizado, alguns lembram, outros não. É que a vida inteira a pessoa pediu para Deus abençoar ele. E Deus abençoou, Deus levou ele a ter condições e tudo, viver uma vida abençoada. Só que quando chega no leito de morte, ele pega no testamento dele e não lembra de Deus. Ele lembra de um, do outro, de quem ele gosta mais, né? Ele dá mais. Mas de quem ama ele, e que ele disse que amava bastante, não lembra. Como fazer no leito de morte, no testamento, uma caridade. E também tem um legado espiritual que você deve
deixar para sua família, para os seus amigos, o seu legado espiritual. Ou seja, em que você acreditava, você dividiu isso com as pessoas? Então, nesse sentido, nós vamos cada dia ver um tema desse aí. Então, Deus nos abençoe e tenhamos uma vida hoje já preparando as coisinhas para o futuro. Deus abençoe.